Muitas vezes a gente tem dificuldade nos nossos relacionamentos, mas poucas vezes a gente olha para o motivo pelo qual a gente não tem sucesso nessa área. Nesse vídeo eu quero te propor uma reflexão sobre esse assunto, porque muitas vezes a nossa tendência é simplesmente apontar o dedo e dizer que a outra pessoa não é boa, que a outra pessoa precisa melhorar. É muito comum também que a gente acabe se justificando de alguma forma com uma pessoa que não tem sorte para essa área, que foi destinada a viver sozinha, que não nasceu para relacionamentos e por aí vai. Nesse vídeo você vai entender um pouquinho mais sobre o verdadeiro motivo pelo qual isso acontece e entender por que não tem nada a ver com essa ideia de que o outro é muito ruim ou que eu nasci para ser solteiro. Então, se você se identifica com isso ou já passou por fases assim na sua vida, ou se talvez você tenha interesse em entender um pouco mais sobre as relações, fica comigo até o final desse vídeo porque com certeza vai ser muito esclarecedor os pontos que eu vou trazer aqui para você. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, que pode ser até um pouco polêmico, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla, esse aqui é o meu canal e aqui você vai encontrar conteúdos relacionados ao desenvolvimento pessoal e a relacionamentos. Então, se você se identifica, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui toda semana. Algo muito importante que normalmente a gente não entende é que os relacionamentos disfuncionais, eles são simplesmente o resultado de duas pessoas que estão tentando, no final das contas, se proteger. Ou seja, existe um ego inflado, essa pessoa ela está orgulhosa com o excesso do ego. E com isso, ela não consegue se unir com a outra pessoa. Na verdade, ela busca apenas defender e salvar aquilo que ela acredita ou aquilo que ela acha que faz bem pra ela. E é muito fácil entender que quando a gente não está buscando se conectar, mas sim se proteger, os relacionamentos tendem a não dar certo. Quando nós estamos nessa posição de uma pessoa muito orgulhosa, a gente não consegue ter vulnerabilidade dentro do relacionamento, esses aspectos vão impedir o crescimento dessa relação. Porque basicamente existe uma inconsciência muito grande no sentido de acreditar que eu preciso defender aquilo que eu acredito, que eu preciso defender aquilo que parece que me faz bem, eu preciso defender, eu preciso proteger esse orgulho que eu carrego muitas vezes da minha vida toda. E eu entendo que isso é o ideal, eu entendo que é isso que eu tenho que fazer, que esse é o correto, então eu sigo replicando simplesmente esses mesmos padrões. Mas por eu estar nesse movimento desse ciclo vicioso repetitivo, eu estou simplesmente na inconsciência replicando padrões que já são conhecidos para mim. Mas não significa que esses padrões são os melhores e que são saudáveis, porque muitas vezes a gente carrega para nossa vida padrões que foram repassados pra gente, coisas que foram formando a pessoa que a gente é hoje. Só que isso muitas vezes traz resultados negativos para a nossa vida e principalmente para os nossos relacionamentos. Então, se a gente não buscar um nível maior de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, a gente não vai saber que esses padrões existem. E se a gente não sabe que eles existem, não tem como a gente trabalhar para alterar esses padrões na nossa vida. E se a gente não altera esses padrões na nossa vida, a gente continua sempre colhendo os mesmos resultados. É justamente por esse motivo que é muito comum a gente perceber pessoas falando coisas do tipo: eu não tenho sorte para os relacionamentos, eu só atraio pessoas emocionalmente indisponíveis, as pessoas sempre mentem para mim, as pessoas sempre me passam para trás, as pessoas sempre me abandonam. Ou seja, independente de qual seja o relacionamento que essa pessoa está, ela sempre repete um ciclo muito semelhante nas relações. É como se a mesma história fosse se repetindo com pessoas diferentes. Isso é muito comum, talvez você já tenha passado por isso ou você conheça alguém que passe por essa situação. E muitas vezes a gente não vai entender o real motivo disso acontecer na nossa vida. A gente simplesmente justifica como as pessoas estão muito ruins atualmente, não existem mais pessoas boas, não existem mais pessoas para se relacionar, ou eu não nasci para relacionamentos, o meu destino é seguir sozinha mesmo porque eu já tive várias tentativas e nunca deu certo. Só que isso é simplesmente encontrar uma justificativa para aquele fracasso, para aquele resultado que não foi o que você esperava. Isso não é entender de fato por que isso aconteceu na sua vida. Não é entender de fato o que tem de você nessas relações. Porque existe uma máxima muito verdadeira que é: não tem como você ter um bom relacionamento sem você se tornar uma pessoa melhor. Se você não busca entender tudo isso, você não vai ter aquele bom relacionamento que você até sonha ou já sonhou algum dia na sua vida. O que muitas vezes a gente não consegue entender é que os nossos relacionamentos
relacionamentos são simplesmente um reflexo daquilo que nós somos internamente. Aquilo que vem reverberando todos aqueles ciclos, aqueles padrões, aquelas crenças, tudo aquilo que eu carrego na minha vida vai ter um reflexo, vai se refletir nas pessoas com quem eu vou tender a me relacionar. E é por isso que muitas vezes a gente fica sempre repetindo as mesmas coisas. Por quê? Porque a gente só está no piloto automático, replicando esses ciclos, esses padrões, essas canaletas que já estão formadas lá no meu cérebro, e eu já sei qual é o caminho, eu já conheço. E a gente tem que lembrar que o nosso cérebro sempre, em todos os momentos, vai preferir, vai decidir, vai priorizar aquilo que ele já conhece, porque aquilo que ele já conhece é mais seguro. Se é mais seguro, é por ali que a gente vai. Por quê? A função do nosso cérebro é nos manter vivos. Então ele precisa que a gente vá pelo caminho que ele conhece, que é mais seguro, que é garantido, que se a gente for por ali, a gente vai sobreviver. E não importa se aquele caminho que a gente conhece, a gente sabe que a gente sobrevive, é o caminho que a gente sofre muito depois. É o caminho que machuca muito, é o caminho que é prejudicial, é o caminho que faz com que a gente saia despedaçado no final. Não importa, porque para o nosso cérebro ele não faz essa análise de você ficou machucada, ferida, decepcionada, frustrada. Não é essa a avaliação. O que ele leva em consideração é, a gente tem esse caminho, a gente já conhece, a gente já foi por aqui, a gente sabe o resultado. E mesmo que o resultado seja ruim, a gente vai seguir por aqui porque é aquilo que a gente já conhece. A canaleta já está formada, é mais fácil eu ir por aqui, eu tenho garantias. Um caminho novo, eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei o que vai ter lá do outro lado. Então pode ser que esse caminho novo seja exatamente o que eu estou procurando a minha vida toda, o que vai me trazer aquele resultado que eu tanto espero. Mas para o meu cérebro, ele vai me encaminhar sempre para aquele que eu já conheço, mesmo que esse caminho seja o de frustração, de decepção e etc. Então é importante a gente sair dessa inconsciência, porque é esse movimento inconsciente automático que vai nos levar sempre para o mesmo lugar. A partir do momento que a gente começa a mapear e a entender esses padrões inconscientes que reverberam na nossa vida, que estão relacionados com padrões que a gente foi construindo ao longo da nossa vida a partir da convivência com pessoas, com familiares, com pais, com avós, com pessoas próximas que estiveram presentes desde a minha infância, significa que eu fui construindo um eu fui construindo uma pessoa a partir de todas essas coisas, de todas as interpretações, as experiências, as emoções, os sentimentos, as faltas. A partir de tudo que eu entrei em contato, eu fui construindo uma interpretação que vai me definir e que vai definir os meus resultados, as minhas escolhas depois de adulto. E se eu não busco olhar para tudo isso, para entender o que é funcional e o que é disfuncional, eu vou somente estar a minha vida toda replicando esses padrões, indo sempre para o lugar conhecido, mesmo que esse lugar conhecido seja completamente ruim. Então, quando a gente começa a mapear, entender esses padrões para que a gente identifique e altere aqueles que não são bons, que estão me levando para um lugar negativo, é claro que vai ser desconfortável, é claro que vai ser novo, é claro que a gente vai pensar que é muito arriscado, é claro que o nosso cérebro sempre vai tentar voltar para aquele mesmo caminho, a gente vai tentar se sabotar, a gente vai arrumar desculpas, justificativas, porque a gente quer voltar para lá, pro automático, onde eu já conheço, onde eu já fui várias vezes. Então, esse trabalho de autoconhecimento e de desenvolvimento, ele é libertador, porque a gente sai dessa inconsciência e a gente passa a escolher conscientemente. Ou seja, o padrão que está reverberando internamente em mim está me mandando ir para lá porque eu sei o que tem lá e lá é mais seguro. Mas conscientemente eu já entendi que esse caminho é disfuncional e vai me levar a esse resultado negativo. Então eu escolho ir por aqui para testar, para ver qual é o resultado quando eu faço algo diferente, quando eu vou por um caminho diferente, para eu saber onde eu vou chegar se eu for por esse outro lado, sabe? E para os nossos relacionamentos é exatamente a mesma coisa. A gente sai desse automático de repetir sempre as mesmas coisas, sempre o mesmo padrão de pessoas, sempre o mesmo padrão de relacionamentos, sempre os mesmos resultados. Se a gente não sai dessa inconsciência, a gente sempre vai colher isso. Então, sair desse movimento inconsciente vai fazer com que a gente entenda onde a gente deve ir, o que a gente deve fazer para colher os resultados que a gente deseja nos nossos relacionamentos. Então não é que existem só pessoas ruins ou que você não tem sorte ou que você nasceu para ficar sozinho. Simplesmente significa que você não entendeu o que tem internamente reverberando em você
que te faz ir por esse caminho e escolher essas mesmas pessoas e escolher estar nessas situações que vão te trazer esse mesmo resultado sempre. Então, assumir essa responsabilidade pela nossa própria vida e pelos nossos resultados é algo extremamente importante e necessário nesse processo de tomar consciência e mudar as decisões que a gente vai tomar na nossa vida. O relacionamento, ele basicamente é um espelho. Se você não gosta do que você está vendo, talvez seja a hora de você olhar para você mesmo. Ou seja, se você não gosta dos resultados que você está tendo no seu relacionamento, não é a hora de você olhar para outra pessoa ou apontar o dedo ou julgar a outra pessoa. É o momento de você olhar para si mesma, para si mesmo e entender o que é que tem internamente, o que é que dentro de mim, o que nos meus padrões, nas minhas crenças, nos meus comportamentos, na minha história familiar, na minha história de vida, o que tem em mim que eu venho carregando, que estão me levando a ter esse resultado, a me conectar com essas pessoas, a me relacionar com essas pessoas, a sempre estar nesses mesmos padrões de relacionamentos. É muito importante a gente entender os relacionamentos dessa forma, porque daí a gente para de querer terceirizar a responsabilidade e a gente começa a olhar para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso processo, para aquilo que a gente precisa alterar em nós, internamente, para que isso reverbere externamente, nas pessoas com quem eu vou me relacionar, nos meus comportamentos, enfim, na dinâmica geral dos relacionamentos. Só que muitas vezes, por uma questão de conforto, por uma questão de não entrar em contato com aquilo que não é tão agradável assim, a gente simplesmente considera que é muito melhor arrumar 1001 justificativas para o nosso fracasso, para aquela área que a gente não consegue ter êxito, do que de fato ir pesquisar a fundo e entender o motivo disso estar acontecendo para poder resolver. Essa inconsciência que está presente basicamente em todas as áreas da nossa vida nos impede de crescer, evoluir e ter resultados melhores. Então, se a gente não está disposto a olhar para aquilo que realmente importa na nossa vida, a gente não quer de fato melhorar os nossos resultados, ou pelo menos a gente não quer tanto assim, porque sempre que a gente quer realmente alguma coisa, a gente vai estar disposto a pagar o preço para chegar lá, para conquistar aquele resultado. Então pense sobre isso quando o assunto é os seus próprios relacionamentos, o quanto você tem olhado para si mesmo, para que aí sim você possa entender o resultado dos seus relacionamentos. O que tem de você nesses resultados que você está tendo no seu relacionamento. Eu espero que essa pequena reflexão que eu trouxe aqui te faça entender um pouco melhor e te instigue a buscar essa compreensão maior, esse aprofundamento nesse aspecto, porque eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a sua forma de enxergar os relacionamentos e também os seus resultados nessa área. E agora, deixa aqui embaixo nos comentários qual é o padrão que você identificou, que você sempre repete nos seus relacionamentos. Quais ciclos você percebe que você vem sempre repetindo nas suas relações, mas você não quer mais. Você quer eliminar isso da sua vida de uma vez por todas, para que você possa ter resultados diferentes. Deixa aqui embaixo que vai ser muito bacana essa troca. Se você gostou desse conteúdo, se foi relevante de alguma forma, deixa um like aqui embaixo desse vídeo para me sinalizar e também se inscreve aqui nesse canal se você ainda não for inscrito para não perder nenhum conteúdo novo que eu trago por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e eu te vejo no próximo.